Vamos meditar na palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, a partir do versículo 17. Números, do 17 até o 33. Estaremos meditando na palavra nesta noite. Uma passagem muito conhecida que fala acerca dos espias. Todos encontraram? Amém? A partir do versículo 17, Números, capítulo de número 13, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou se são muitos. E qual é a terra em que habita, se a terra é boa ou se a terra é má? E quais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou se é em fortalezas? Também, qual é a terra, se ela é grossa, se ela é magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reabe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém,
Os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Até aí, querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pela oportunidade, Senhor, de poder adorar o teu nome com cânticos, com palmas, com adoração, com a nossa vida financeira. Mas agora estamos diante da tua palavra, Senhor, que é o alimento que nos mantém de pé, que nos fortalece, que direciona a nossa vida a continuarmos diante do desafio o qual o Senhor tem nos chamado. Portanto, Deus, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas bem sei eu que o Senhor tudo pode aqui nesta noite. E que a tua palavra não volta vazia, sem assim cumprir os teus propósitos. Portanto, Deus, que o Senhor use a minha vida, que eu diminua eu, que o Senhor cresça aqui neste lugar, e tudo que for falado, tudo que for feito aqui, seja somente para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Portanto, Deus, prepara o nosso coração e fala a cada coração, segundo a maneira que o Senhor desejar a cada um. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Uma passagem muito conhecida, onde o próprio Deus dá uma ordem a Moisés para que ele separasse os líderes das tribos, para que eles pudessem espiar a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Então, bem sabemos nós, ao lermos a palavra de Deus, que as promessas de Deus, elas são perfeitas. Que Deus, ele cumpre todas as suas promessas desde a antiguidade. E as promessas de Deus continuam sobre a nossa vida ainda. Da mesma maneira que Deus prometeu ao povo de Israel inúmeras promessas e cumpriu cada uma delas ao seu tempo. Entenda você nesta noite que as promessas que Deus tem na tua vida também se cumprirão para a glória de Deus no tempo dele. Quantos podem dar uma glória a Deus? As promessas de Deus não acontecem nem antes, nem depois, nem quando nós queremos, ou quando nós imaginamos, ou quando nós projetamos, mas as promessas de Deus, ela acontecem no tempo de Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E Deus havia prometido ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel, uma terra onde o povo poderia plantar, iriam ser prósperos, iriam ser abençoados. E diz a palavra que eles já estavam a ponto de possuir a terra, e em determinado momento Deus fala a Moisés: Moisés, manda que os espias vá lá, observe a terra que eu tenho preparado, observe a promessa, aquilo que eu tenho como promessa, que eu prometi aos pais deles. E diz a palavra que assim Moisés ele fez, ele separou os chefes, os líderes das tribos, e enviou aqueles 12 espias para que eles pudessem passear pela terra, para que eles pudessem observar aquilo de bom, para que eles pudessem apenas ver um pouquinho daquilo que Deus tinha reservado para eles como herança, como promessa, como bênção sobre a vida deles. E vai dizer a palavra que eles foram, e eles passearam por aquelas terras durante 40 dias, observaram a beleza da terra,
observaram que era uma terra que era frutífera, uma terra que produzia, uma terra que tinha a bênção do Senhor estabelecida, mas também puderam observar que ali havia um povo que era de gigante, que era um povo forte, que era um povo temido. E diz a palavra que eles voltam com um relatório para Moisés, depois de espiar a terra, diz a palavra, que eles voltam com um relatório, dizendo que verdadeiramente a terra, ela mana leite e mel, é o que diz a palavra. Que verdadeiramente a terra era uma terra boa. Diz a palavra que eles trouxeram o fruto, porque Moisés havia pedido, traga um fruto, para que possamos observar. E aquela terra era uma terra tão boa, tão frutífera, tão abençoada, que o cacho de uva que aqueles homens trouxeram, precisava de 2 pessoas para carregar, tamanha era a bênção. Mas a palavra de Deus vai dizer também que eles observaram que seria muito difícil, que não seria fácil alcançar a promessa que Deus havia feito por conta do povo que havia lá. E eu fico a pensar acerca da nossa vida também, porque todos nós também temos promessas para a nossa vida. Pensamos em buscar, em alcançar as promessas que Deus tem feito a cada um de nós. A promessa principal que precisamos tomar posse é a promessa semelhante a essa, de um dia poder entrar na Canaã celestial, que é a promessa em que o Senhor Jesus nos fez essa promessa dizendo, eu vou, mas eu vou preparar um lugar. E esse lugar já está preparado. Da mesma forma que Deus havia preparado aquela terra para o povo de Israel naquela época, naquele tempo, o nosso Deus, a esse Deus que nós adoramos aqui nesta noite, Ele já tem um lugar preparado para nós. A promessa do Senhor é para que aqueles que o amam, aqueles que vivem a tua palavra, certamente herdarão os céus, provarão das bênçãos. O povo de Israel iriam entrar no lugar onde tinha frutos, onde tinha toda sorte de bênçãos, mas a isso ainda não se compara aquilo que Deus tem preparado para nós na glória. Ainda que o povo de Israel possuísse aquela terra como possuiu num determinado momento, mas as lutas terrenas ainda continuou, as tristezas ainda fizeram parte de suas vidas, as decepções também estavam no dia a dia de cada um deles. Mas eu digo para você nesta noite que a promessa da Canaã celestial que Deus tem para cada um de nós, que será a vitória total, que será a vitória completa sobre a nossa vida, lá sim, a bênção será total. Lá sim diz a palavra que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, iremos andar em ruas de ouros, nos assentaremos com o Senhor Jesus na mesa. Mas pensando acerca dessa palavra, eu fico imaginando o povo de Israel perto de alcançar aquela promessa. Já estava pertinho de possuir a terra, de se deliciar, certamente com uma expectativa, com uma ansiedade de poder tomar posse da promessa de Deus. Mas aí vem uma situação, aí vem uma má notícia, aí vem os empecilhos, aí vem os pessimistas, dizer que a terra lá é boa, mas que tem gigante. Eu fico imaginando a gente quando está perto de alcançar uma promessa ou conquistar alguma coisa, aí de repente
vem alguém e lança um balde de água fria. E toda aquela expectativa que nós tínhamos, toda aquela alegria, se perde. Toda aquela motivação vai embora. Parece que deixamos escapar entre os dedos aquilo que já estava em nossas mãos. E às vezes pensamos assim, poxa, Deus tem uma promessa na minha vida, e a hora que eu estava quase alcançando, a hora que eu estava chegando perto, tudo mudou. Veio uma má notícia, veio uma palavra ao contrário, vem as situações adversas da vida que nos faz perder a esperança, achar que aquela promessa não vai se cumprir. Aí sentimos medo, frustração, diante daquela situação que vem sobre a nossa vida. Porque diz a palavra que quando aqueles homens começaram a dizer que lá tinha gigante, aquele povo ficou com medo. O povo de Israel, que até então tinha a certeza na promessa, estava indo em direção à promessa, aquele povo começou a murmurar contra Deus. Aquele povo começou a desejar estar no Egito, voltar para o Egito. Eu fico imaginando Deus olhando para aquele povo, e Deus quando olha para a nossa vida também, e fica pensando assim, eles não sabem o tamanho do Deus que eles servem. Eles não sabem que eu, quando tenho uma palavra empenhada, eu cumpro, independente do que vai acontecer. Aqueles gigantes, aquela fortaleza, aquele povo não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel foi o povo que mais teve experiências sobrenaturais com Deus. Deus fez algo extraordinários. E quando Deus esperava um pouco mais daquele povo, uma confiança maior, uma fé maior, uma certeza maior, aquele povo decepcionava o Senhor. E quantas não são as vezes que acontece conosco diante das circunstâncias da vida? Porque as coisas não aconteceram para nós, estava tão perto, mas não aconteceu. Já estava chegando lá e de repente me jogaram lá para o último da fila novamente, a ponto de pensar, as coisas não vão acontecer, essa promessa não é para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que aquele Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Os propósitos que Deus tem estabelecido na tua vida acontecerão um a um no tempo de Deus, para a glória de Deus. Será que Deus não sabia que aquele povo era um povo que tinha gigantes? Será que Deus seria incapaz de saber disso? E às vezes Deus ele nos prova. Às vezes Deus ele permite determinadas situações na nossa vida para ver de que maneira que nós servimos a Deus, se é verdadeiro ou não. Que tamanho está a nossa fé, de que maneira é a nossa fé. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo aqui um Deus que faz uma promessa. Eu vejo um povo que vai em direção à promessa, mas quando está próximo, por causa de uma situação adversa, por causa de uma má notícia, por causa de pessoas pessimistas, o povo quer voltar atrás, quer desistir. Então nós não podemos desistir da promessa do Senhor por causa das má notícias que vêm sobre a nossa vida. Vivemos dias difíceis, ano de pandemia, que passamos aí onde a gente não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Tantas pessoas morrendo, o medo tomando conta do nosso coração. Mas aqueles que têm a promessa do Senhor, que têm a palavra do Senhor empenhado,
elas se cumprirão no tempo de Deus. O relatório ele foi pessimista e foi uma grande decepção e frustração por parte do povo de Israel diante daquela notícia. E às vezes ficamos assim, frustrados, decepcionados, porque as coisas não aconteceram da maneira que nós imaginávamos. Porque parece que as coisas estavam caminhando para acontecer, mas de repente mudou tudo. A única coisa que nós precisamos aprender nesta noite é a confiar inteiramente na promessa do Senhor. Se não aconteceu, se tudo mudou, se tudo parece que está dando errado, e daí? O mesmo Deus que te lançou a promessa, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na tua vida. E Deus havia prometido àquele povo uma terra que manasse leite e mel. Mas o povo ficou decepcionado e frustrado diante da notícia que havia um povo poderoso, que a cidade era fortificada, que lá havia gigantes. E ao ver daqueles 10 espias, o povo de Israel era como gafanhotos. Mas eles não conseguiam enxergar que o Deus que eles serviam não era um Deus de brincadeira, mas é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Independente das más notícias que sobrevêm sobre a tua vida, independente dos dias que você tem vivido, que parece que tudo aquilo que Deus te prometeu, ao invés de chegar para perto, está ficando mais distante. Continue confiando no Senhor, porque Ele é fiel. Ele pode mudar todas as coisas. Ele somente com uma palavra, Ele pode mudar a história da tua vida. Ele somente com uma palavra, Ele muda todas as situações da nossa vida. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para tu e para a minha vida, no tempo dEle, segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Mas nós queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira, no nosso tempo, da maneira que nós idealizamos. Ah, tem que ser desse jeito, através daqui e ali. E nem sempre é assim. Mas aquele povo, ele murmurou. E a consequência da murmuração foi que muitos daqueles perderam a oportunidade de provar daquela bênção, daquela terra de Canaã. Muitos não puderam entrar na terra por causa da murmuração, por causa da incredulidade, porque não confiou no Deus que havia prometido. Então precisamos entender nesta noite que nós temos um Deus que cumpre, um Deus que prometeu para nós que nos levará a um céu de glória, um Deus que nos provou através do sacrifício do seu Filho, onde Ele entregou o seu Filho por amor a mim, por amor a ti. Ele entregou o seu Filho para morrer no meu lugar, para que nós tivéssemos acesso a um céu de glória, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. Nós estávamos destituídos da tua glória, mas Ele nos amou primeiro. E Ele nos prometeu um lugar onde passaremos a eternidade com Ele. E muitos de nós, na nossa caminhada cristã, temos perdido a nossa fé. Temos murmurado diante das situações adversas da vida. Não temos mais confiado na promessa que o Senhor nos fez através das Escrituras Sagradas. Achamos que as coisas não vão acontecer, que está demorando muito tempo.
Muitos ousam até dizer assim: ah, mas na época do meu tataravô, já diziam que Jesus ia voltar e até hoje Jesus não voltou. Muitos têm perdido a tua fé, muitos têm se tornado incrédulos diante da situação que esse mundo tem vivido. Hoje você liga a televisão e coloca num jornal, você não vê uma notícia boa. É só morte, assassinato, traição, tudo que é de ruim. E quantos de nós não temos agido semelhante àqueles homens que receberam uma má notícia e temos perdido a nossa fé e temos murmurado porque Deus está atrasado em cumprir a sua promessa sobre a nossa vida. Ah, porque Deus falou que ia cumprir e não aconteceu. Ah, porque eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, Deus não falou que ia dar uma terra que havia manava leite e mel, então por que tem aquele gigante? Que Deus é esse? Mas muitos de nós temos dado ouvidos às adversidades da vida, aqueles que dizem para nós: ah, você não vai conseguir, você não é capaz, você é muito fraco. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida não vai acontecer. Olha quanto tempo já tem. E muitos de nós temos desistido da nossa vida, das promessas que Deus tem sobre a nossa vida, porque perdemos a fé, porque estamos dando ouvido a este mundo, estamos ouvindo aquilo que os pessimistas estão dizendo, que não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar, que é assim mesmo. E quantas pessoas desistindo do seu casamento, porque acham que não tem mais jeito. Quantas pessoas que já desistiram dos seus filhos, porque o seu filho enveredou por um caminho das drogas, um caminho errado, e você acreditou que ele não tem mais jeito, porque disseram para você: ó, esse não tem mais jeito. Quanto na verdade Deus tem promessa de bênção sobre a tua casa. Deus tem promessa de bênção sobre os seus filhos. Deus tem promessa de bênção sobre o seu casamento. Deus tem promessa de bênção sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Mas às vezes nós damos ouvidos a tantas essas situações que sobrevêm sobre a nossa vida e deixamos de acreditar naquilo que Deus nos prometeu, que vai nos abençoar, que vai suprir as nossas necessidades, que Ele não vai nos abandonar, que Ele não vai nos deixar só, que Ele estaria sempre conosco, que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Essas são as promessas contidas na palavra de Deus para a nossa vida. Que Ele não iria nos deixar só, que Ele não iria nos abandonar, que Ele cuidaria de nós, que Ele supriria as nossas necessidades, que Ele nos abençoaria, que passaria conosco no leito da enfermidade, nos momentos da adversidade. Você pode até passar, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas muitos de nós temos perdido a fé. Temos deixado de acreditar que o nosso Deus é um Deus que ainda cura, que o nosso Deus é um Deus que ainda liberta, que o nosso Deus é um Deus que ainda transforma, que o nosso Deus é aquele mesmo Deus que somente com uma palavra Ele pode mudar a história da nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Deus poderia ter lançado uma palavra e todos aqueles gigantes daquela terra de Canaã poderia ter morrido. Porque Ele é um Deus todo-poderoso.
mas as coisas nem sempre acontecem da maneira como nós idealizamos. Mas quando eu olho para esta passagem, eu quero aprender alguns pontos com a atitude desses homens para aplicar na nossa vida diante das promessas que Deus tem para cada um de nós. Que a promessa maior é morar com o Senhor na glória. Mas Deus também tem promessa na nossa vida aqui nessa terra. Deus tem promessas particulares sobre a vida de cada um. Eu não sei qual é a promessa, qual é o projeto, o que Deus falou contigo, qual a obra que Deus tem na tua vida. Mas uma coisa é certa, se Ele te prometeu, no tempo dEle, para a glória dEle, acontecerá na tua vida. Eu já falei isso aqui, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu vou falar mais uma vez, só para a edificação da nossa vida. Mas há muitos anos atrás, eu não era nem crente, eu ficava pensando, essas pessoas são loucas, andando com esses ternos num calor desse. Eu não queria nada com Jesus, eu não tinha pretensão, minha vida era uma vida totalmente fora das coisas de Deus, mas Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. E Deus usou uma pessoa um dia lá na casa da minha mãe para dizer assim: olha, moço, você ainda vai pregar a palavra. E eu dizia assim, eu pensei comigo, nem crente eu sou. Esses crentes aí são loucos. E hoje, com mais de 20 anos no Evangelho, servindo a Deus pela misericórdia do Senhor, Deus tem me dado a oportunidade de estar ministrando a palavra, não porque eu sou melhor, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me chamou para isso. Deus tem uma promessa específica na minha vida sobre isso. Mas vocês acham que as coisas aconteceram na minha vida assim, da noite para o dia? Vocês acham que eu aceitei Jesus e no outro dia eu já estava pregando a palavra? Vocês acham que eu aceitei Jesus e no outro dia as coisas aconteceram na minha vida? Não, mas no tempo de Deus, Deus vai acrescentando dia após dia para que a promessa dele se cumpra na tua vida. E no tempo dele, para a glória dele. Então aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que você considerou no teu coração, porque Deus falou contigo e você não falou para ninguém, e não confessou nem para tua esposa, mas você tem aquilo no teu coração, se for de Deus, no tempo dele acontecerá na tua vida. Ainda que se levante gigante, ainda que se levante fortaleza, ainda que pessoas tentem te parar, ainda que as circunstâncias da vida te bata, te moa, te coloca numa situação adversa, mas se foi Deus que te prometeu, no momento certo Ele vai te levantar da cinza, e a promessa se cumprirá na tua vida, para a glória dEle. Porque é assim que Deus faz. E nesta passagem nós vamos aprender algumas lições para aplicar na nossa vida. Lá no versículo 27, deixa eu voltar a página da minha Bíblia aqui, versículo 27, vai dizer que quando os espias eles voltam de rodear a terra, aí eles disseram assim, ó, fomos à terra, a que nos enviaste, aí o que diz aí, alguém lê para mim? Verdadeiramente, a terra mana leite e mel, não é isso que está dizendo a palavra? Primeiro ponto que eu aprendo aqui, ó, que Deus, Ele nunca deixará dúvida da sua promessa. Aquilo que Ele falou, determinou sobre a tua vida, vai se cumprir. Aqueles espias, a primeira coisa que eles perceberam é que aquilo que Deus havia falado era exatamente daquela forma que a terra se encontrava. Em outras palavras, eles diziam assim, ó, verdadeiramente aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia falado, da forma que Deus havia falado, assim
é a terra. Então eu digo para você nesta noite, a promessa que Deus tem na tua vida e falou para você, da maneira que Ele falou, acontecerá, porque é uma verdade absoluta sobre a tua vida. Deus, Ele não deixa dúvida sobre a sua promessa. Eu vou mandar esse povo para uma terra que é seca. Foi isso que Deus falou? Que não produz, que vocês vão passar dificuldade. O que Deus falou? Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Deus tinha escolhido o que havia de melhor para o povo de Israel. Mas muitos rejeitaram. Então você precisa entender aqui nesta noite, diante dessa palavra, quando diz assim, a terra mana leite e mel, é verdadeiramente aquilo que Deus havia prometido, exatamente assim. Você vai entender que as promessas do Senhor, ela não volta atrás. Aquilo que Deus tem estabelecido na tua vida, você querendo ou não, acontecerá no tempo dele. Porque a promessa não é tua, a promessa é do Senhor. É Ele que determina, é Ele que lança, é Ele que prepara, é Ele que faz. Às vezes nos sentimos incapazes, que não temos capacidade, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, as coisas não vão acontecer assim, mas quando Deus promete, Ele prepara todas as coisas. E às vezes nós nem percebemos, porque sempre nos sentiremos incapazes. E diz a palavra que aqueles 12 espias rodearam a terra e quando voltaram, diz a palavra que 10 vieram com um relatório pessimista. Diz a palavra que eles falaram lá, a terra é boa, tem isso, tem aquilo, mas vou dizer uma coisa, a gente não consegue vencer. O povo é muito forte. Nós somos muito pequenos, nós somos muito fracos. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Mas quem te prometeu? Foi você? A promessa é de quem? Não é de Deus. Então quando Deus, Ele promete, Ele capacita. Quando Deus promete, Ele viabiliza. Quando Deus promete, Ele muda as situações em direção da promessa da tua vida para acontecer. Deus faz aquilo que é necessário para a promessa acontecer na tua vida. Deus te coloca em lugares que você não imagina, Deus faz coisas que você não imagina. Deus é tremendo. Eu tive uma experiência no mês passado, quando meu irmão sofreu um acidente, nós fomos lá para o Rocha Faria, e meu irmão estava lá, a gente estava sem notícia, e quando nós saímos de madrugada, um dia depois do acidente dele, porque nós não tínhamos notícia, quando nós saímos no carro, eu fiz uma oração, e eu falei assim, Deus, prepara alguém naquele lugar, para ser instrumento de bênção na nossa vida. Porque Deus, Ele faz isso. Deus, Ele prepara as situações para nós. E nós chegando naquele lugar, não conseguia ter notícia do meu irmão, a gente não sabia do estado dele, se ele tinha operado, se estava bem, se estava ruim. Mas quando nós chegamos naquele lugar, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho. Deus preparou alguém como instrumento de bênção. E através daquele alguém, o meu cunhado conseguiu entrar lá e ver meu irmão, porque não podia. E o meu cunhado já veio com uma notícia boa, dizendo, não, ele está bem, ele vai operar, mas ele está bem. Deixou o celular com ele, e aí nós conseguimos nos comunicar com meu irmão, ficamos todos tranquilos. Então, Deus é um Deus que prepara todas as coisas. Deus coloca pessoas no teu caminho que você nem imagina, que está contribuindo, que está trabalhando em favor das promessas que Deus tem na tua vida. Até as coisas ruins contribuem
para o cumprimento das promessas na nossa vida. Então é assim que Deus faz na nossa vida. E aquele povo que tinha provado um Deus todo-poderoso, tinha visto grandes milagres e prodígios, Deus com a nuvem, com a coluna de fogo, o sobrenatural de Deus, se colocou diante daquela situação e não conseguiu ter fé e acreditar que aquele povo, mesmo sendo grande, mesmo sendo forte, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo um povo de muita força, não era nada diante do nosso Deus. Então, seja qual for a situação que tem se levantado contra a tua vida, seja quais são os gigantes que têm se levantado contra a tua vida, o que você tem vivido, entenda que o teu Deus, que o nosso Deus é maior do que todos aqueles que levantam contra ti. Ainda que tentem parar as promessas na tua vida, ainda que tentam impedir com que as coisas aconteçam na tua vida, aquilo que Deus determinou acontecerá na tua vida. O inimigo queira ou não, os gigantes queiram ou não. Então, nosso Deus é um Deus que Ele não vai deixar dúvida diante das promessas que Ele tem na nossa vida. Se Ele te prometeu, pode ser que ainda não aconteceu. Pode ser que não aconteça nem essa semana. Pode ser que não aconteça nem esse ano. Pode ser que não aconteça nem daqui a 10 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza, no tempo de Deus acontecerá na tua vida. O segundo ponto que eu vejo aqui nesta passagem, no versículo 28, vai dizer que eles dizem assim, ó, lá a terra é boa. Beleza, tem sim. Mas, versículo 28 assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são fortes, são grandes. E lá nós também vimos filhos de Anak, gigantes. Então, o segundo ponto que eu aprendo aqui nesta mensagem é que nunca devemos olhar para as circunstâncias da vida, mas sim para as promessas que Deus fez. Porque o mais importante para nós é aquilo que Deus prometeu, não aquilo que está no caminho, não aquilo que está tentando te tirar do foco, não aquilo que está tentando te parar. O mais importante é a promessa que Deus fez. Então vou dizer uma coisa para você nesta noite, o teu casamento hoje, não está bem, estou vivendo uma crise, a situação está difícil, mas qual foi a promessa que Deus teve sobre o teu casamento? O meu filho hoje não está na igreja, o meu filho não quer mais saber de Jesus, mas quando o seu filho nasceu, você consagrou ele a quem? E qual foi a promessa de Deus sobre a vida do teu filho? Eu estou vivendo um momento de crise, eu estou desempregado, eu estou vivendo uma situação difícil, mas olha, Deus tem uma promessa que Ele vai suprir as suas necessidades. Deus, Ele vai enviar o socorro, Deus vai colocar alguém no teu caminho, Deus, Ele vai abrir as portas, não interessa, mas Ele faz para a glória dEle. Sabe por que às vezes não provamos mais de Deus? Porque nós não cremos. Porque nós não confiamos. Sabe por que aqueles homens acima de 20 anos não entraram na terra prometida, não provaram? Por causa da incredulidade, por causa da murmuração, por causa da falta de fé. Aqueles homens quiseram voltar para o Egito, começaram a murmurar contra Deus, se rebelar contra Deus, sendo que Deus tinha uma palavra, sendo que Deus tinha uma promessa, Deus tinha algo empenhado sobre a vida daquele povo. Bastasse apenas que aquele povo confiasse. Então a palavra para você nesta noite é: confia naquilo que Deus te prometeu. Confia que o seu filho estará contigo, que não seja aqui nessa congregação, talvez ele vai servir a Deus em outra, mas confie que o seu filho vai voltar para a casa do Senhor.
Confie que o teu esposo vai voltar para a casa do Senhor. Confie que Deus vai abrir as portas e vai suprir a tua necessidade. Confie que essa doença, essa situação que você está vivendo, no momento certo, Deus vai te dar vitória. Não deixe que o diagnóstico desse mundo te impeça de buscar a promessa de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Ainda que as circunstâncias dessa vida aqui tire a sua vida, mas a promessa maior não poderá ser tirada de você. Porque se você está em Cristo, se você é fiel a Deus, se você confia no Senhor, se você vive para Deus, ainda que você morra hoje, certamente viverás. Estará com o Senhor na glória. Então, pare de olhar para as dificuldades, para as circunstâncias da vida. Pare de dar ouvido aos pessimistas. Eu cheguei na minha mãe esses dias e falei assim: mãe, por que a televisão está sem som? E a minha mãe falou assim: olha, quando chega no horário do jornal eu deixo só ligado. Mas eu não gosto de ouvir, sabe por quê? Porque a notícia é só morte. É só tristeza. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos desligar dessas coisas, deixar de dar ouvido àquilo que traz frustração, deixar de dar ouvido àquilo que nos tira a nossa paz, deixar de dar ouvido àquilo que nos traz medo, deixar de dar ouvido àquilo que nos faz nos sentir pequeno, e olhar para as promessas de um Deus grande e dizer assim: ó, em Jesus eu sou mais que vencedor. Nós vamos observar nessa passagem que o povo foi pela maioria. Se 10 está falando, eles têm razão. Nós não vamos conseguir. Mas precisamos confiar na promessa de Deus. Precisamos ir em frente. Precisamos tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus lá em Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Por um acaso Deus ele fala e deixa de fazer? Por um acaso Deus promete e deixa de cumprir? O homem sim, ele falha. O homem sim, ele não cumpre a tua promessa. Aquilo que ele diz hoje, amanhã ele muda. Mas o nosso Deus não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele cumpre. As promessas que ele tem para a sua igreja, para a nossa vida, ele cumpre uma a uma. Então, não dê ouvido às circunstâncias dessa vida, desse mundo, em que estão dizendo aí agora está vindo uma nova onda de pandemia. A Europa já está tomada. Você abre a internet e já vê essas notícias que têm atemorizado as pessoas, que têm aprisionado as pessoas. Confia na promessa. Entenda que você tem um Deus que é maior do que essa pandemia. Entenda que você tem um Deus que ainda que chegue aqui essa nova onda, Ele é fiel para te livrar. Ele é fiel para guardar a tua vida. E ainda que você pegue, Ele é fiel para passar contigo nessa situação. E ainda que você morra, Ele é fiel para cumprir a promessa da Canaã celestial na tua vida. Não podemos viver amedrontados, aprisionados pelas más notícias desse mundo. Aí quando eu vejo aqui, lá no versículo 30, onde Caleb se levanta, ele faz calar o povo, ele diz: ô, gente, me ouve.
subamos animosamente e vamos possuir a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. No meio daqueles pessimistas, se levanta um, se levanta dois, que Josué também, que tiveram no mesmo lugar, que provaram das mesmas coisas, que viram o mesmo povo, mas o olhar deles não foi para o olhar da dificuldade, o olhar deles não foi o olhar do tamanho do gigante, o olhar deles foi olhar para um Deus que tudo pode, e dizer, independente se eles são gigantes, independente se eles são poderosos, o meu Deus é maior, Ele é fiel para cumprir a promessa na minha vida, Ele é fiel para nos entregar essa terra, para que possamos possuir essa terra, porque é promessa dEle, não é promessa do homem. E diz a palavra que aquele homem se levantou e vamos lá, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. No versículo 30 eu aprendo aqui que nunca devemos perder a motivação diante das adversidades. Porque quando estamos desmotivados, não temos força, não temos ânimo, entregamos pontos, mas quando a gente está motivado, ainda que a batalha é ferrenha, que a luta é grande, mas se você está motivado, você vai, você continua. Quantos serviram o exército aqui? Sabe o que eu estou falando? Quando você está lá naquele acampamento, você já não aguenta mais. Tem um ditado que diz que quando o corpo não sustenta, a moral aguenta. Sabe por quê? Por causa da motivação. Você tira força, não sabe de onde. Você continua. Então, se Deus te prometeu, você está na luta, você está na adversidade, continue motivado. Eu vou vencer. Foi Deus que prometeu, eu vou alcançar. Ah, mas eu já orei tanto pelo meu filho, vou continuar orando. Ah, mas eu oro e não vejo nada acontecer, vou continuar orando. Ah, o meu marido não muda, vou continuar orando, vou continuar buscando. Ah, aquela porta não se abre, aquele emprego que Deus falou para mim, há tantos anos atrás, que ia acontecer, eu não vejo. Continue motivado, orando, porque no tempo de Deus acontecerá. No tempo de Deus o seu marido vai ser transformado, no tempo de Deus o seu filho vai voltar para Jesus, no tempo de Deus o seu casamento vai voltar como no tempo da lua de mel, porque é isso que Deus faz. Então Caleb olha para aquela situação e diz assim, ó, tem gigante sim, tem tudo isso, mas o meu Deus é maior. Certamente ele falou assim, quantas coisas o Senhor já fez? O que é esse povo aí diante dessa situação? Mas às vezes nós damos ouvido às adversidades da vida. Caleb ele não desmentiu aqueles homens acerca de como era o povo, mas ele tinha uma confiança inabalável na palavra de Deus, na promessa de Deus. E quando nós confiamos na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, nós vamos continuar marchando. A gente vai continuar confiando. A gente vai continuar acreditando. A gente vai continuar crendo que a qualquer momento a história da nossa vida pode ser mudada. A gente vai continuar crendo e acreditando que a qualquer momento aquele que está no leito de dor pode estar no estágio terminal de câncer, mas aquele que confia no Senhor, ele continua crendo. Porque se Deus quiser, Ele pode fazer. Caleb, ele não olhou para as circunstâncias adversas,
mas ele olhou para a promessa. Olhe para a promessa que Deus tem na tua vida. O que Deus tem prometido a você? Quais são os projetos que Deus tem colocado na tua vida? Talvez você vai dizer assim, eu não vou nem falar para você, Ronaldo, que você vai rir. Mas Deus falou para mim que eu vou ser um pregador da palavra. E eu creio. Talvez eu não vou nem falar para você porque você vai rir, mas Deus falou que eu vou cantar no ministério da igreja. Que eu vou orar por pessoas e vou impor as mãos e Deus vai me usar. Onde pessoas serão libertas, onde pessoas serão curadas. Mas olha, ainda não aconteceu. Continue acreditando. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida. E Caleb, ele tinha uma fé inabalável. Ele olhava para Deus, para o Todo-Poderoso, não para as circunstâncias adversas. Então olhe para Deus, está difícil, está tudo fechado, as notícias são más, tudo parece que está errado. Continue olhando para Deus. Deus é maior, o meu Deus é poderoso, o meu Senhor vai me tirar dessa situação, o meu Senhor vai me dar o escape, o Senhor vai enviar o recurso, o Senhor vai colocar alguém no meu caminho, o Senhor vai fazer algo, eu não sei o que é, eu não sei que hora que é, de maneira que é, mas Deus vai fazer. Foi o que Caleb falou, gente, vamos lá, vamos guerrear, porque certamente o Senhor vai nos dar essa terra, certamente nós vamos vencer, porque quem nos prometeu não foi o homem, foi Deus. E Caleb, ele confiou, ele não esmoreceu a sua fé, ele não desanimou diante das situações adversas, ele confiou totalmente o seu coração na promessa que Deus havia feito. A ponto dele, Josué, provar da terra, receber a terra como herança. Então, eu digo para você nesta noite que entrou aqui, e que talvez tenha pensado que a promessa que Deus fez na tua vida já perdeu a validade, já não vai se cumprir mais, que não vai acontecer mais. São tantas situações que têm acontecido, que têm te levado para longe da promessa, cada vez mais longe, você está cada vez mais distante daquilo que Deus havia te prometido. Não se desespere, não perca a sua fé, não seja incrédulo, não murmure, continue confiando no Senhor, continue acreditando na promessa que Ele fez na tua vida, que no tempo dEle, Ele vai mover todas as coisas e você vai provar daquilo que Ele tem para a tua vida. E quanto menos você esperar, a promessa de Deus na tua vida se cumprirá. E quanto menos você esperar, aquilo que Deus prometeu no seu ministério acontecerá, aquilo que Deus prometeu no teu casamento acontecerá, aquilo que Deus prometeu no teu trabalho acontecerá, para a glória dEle. A resposta de Caleb, ela me ensina 3 coisas acerca das situações adversas da vida. A primeira é que no caminho entre a promessa e alcançar a promessa sempre surgirão obstáculos. Você vai ver ao longo da história da Bíblia, José, todos, Isaac, todos esses homens que Deus havia estabelecido uma promessa, sempre passaram por momentos de adversidade até alcançar o objetivo. E você acha que é diferente na tua vida? Você acha que vai ser diferente na nossa vida? Nós lutamos contra um adversário que é sagaz, que vai tentar fazer de tudo,
para que tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida não aconteça. Nós temos um inimigo que ele vai tentar destruir o teu casamento, vai tentar roubar a tua fé, vai tentar tirar a tua paz, vai tentar te tirar da igreja, vai tentar todas as tuas coisas para te tirar do foco. Então, no meio do percurso, sempre vai vir as situações adversas. Mas também, junto com essas situações, nós temos as promessas de Deus, nós temos a garantia do cuidado de Deus, nós temos a garantia do fortalecimento de Deus, nós temos a garantia de que nós não estamos só, que o Senhor não nos abandona, que Ele passa conosco, que Ele nos fortalece, que Ele nos dá o escape, e que é nele que devemos confiar. Então, faça como Caleb, mesmo passando por obstáculos, não deixou de confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus para a tua vida. Aconteça o que acontecer, não deixa de acreditar na palavra de Deus estabelecido sobre a tua vida. Ainda que sobrevêm lutas e adversidades, continue confiando na palavra de Deus. Continue confiando nesse Deus, que é um Deus fiel. A segunda situação que eu vejo aqui sobre a vida de Caleb, a primeira é que surgirão obstáculos, a segunda é que nós devemos ultrapassá-los. A confiança em Deus é a motivação que nos fará transpor as barreiras. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, não me lembro agora o nome do pastor, me fugiu a memória. E ele usou uma ilustração daqueles, aquelas pessoas que ficam treinando a outra. Como é que é o nome? Raniel, fica na academia, como é que é o nome? Personal. Desculpa, me fugiu a memória. E ele falou sobre isso. Falou que na nossa vida espiritual nós precisamos ter os personal trainer na nossa vida. E eu fiquei observando aquele homem falando sobre isso. E ele falou assim, sabe por quê? Porque o personal trainer é aquele que quando você não aguenta mais, quando você acha que chegou no limite, ele diz para você assim, ó, só mais um. E você faz. Só mais uma. E você faz. O personal trainer é aquele que não te deixa desistir. O personal trainer é aquele que te motiva, é aquele que te faz ir além, é aquele que faz você acreditar em você mesmo quando já não tem mais força. E você sabe quem é esse personal trainer na nossa vida? É Jesus. É Ele que é o personal trainer na nossa vida espiritual, que quando nós estamos cansados, desanimados, pensando em parar, não dá mais, Ele diz assim, eu só mais um pouquinho. Continua indo, não desiste. Quando você acha que não tem mais jeito, Ele diz assim, eu acredito em você. Eu sei que você tem capacidade. Eu sei que você pode ir além. Eu sei que você ainda tem mais para dar. Então, às vezes, nem você mesmo acredita nas promessas mais na tua vida, mas Deus, Ele diz para você nesta noite, como um personal trainer, eu que dei a promessa sobre a tua vida, então você pode ir mais. Não é hora de desistir. Não é hora de parar diante das más notícias, da situação do mundo, da crise que estamos vivendo, do aumento da gasolina, do combustível, da comida. Jesus nos fará ir mais além. Então não desista daquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida, ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja cansado, ainda que você fale, Senhor, não estou aguentando mais. Ele te fará ir mais além.
Ele te fará conseguir mais. Aí mais. Você achava que aqui era o final, mas Ele sabe que você pode ir mais além. Ele diz para mim e para você nesta noite: a promessa ainda não se findou, ainda não é o fim. Esses gigantes que têm se levantado sobre a tua vida, essas circunstâncias adversas não vão te parar, porque eu te farei ir além. Eu te farei vencer. Foi isso que Caleb disse para o povo: gente, Deus nos fará vencer. Já vencemos tantas coisas, já passamos por tantas situações. Nós não alcançamos a promessa ainda, mas a promessa está ali, ó. É só a gente não desistir, é só a gente não parar, é só a gente continuar, porque Deus, eu não sei de que maneira que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Então você que entrou aqui nesta noite, que tem vivido os dias onde tem pensado em desistir de tantas coisas, porque já não aguenta mais, porque acha que não aguenta mais, porque pensa que é o fim, porque pensa que já esgotou todas as situações na tua vida, pensa que você não tem mais. Deus diz para você nesta noite: Deus quer te levar além. Ele tem algo mais na tua vida. Ele quer que você prove da promessa por completa. Eu imagino, posso imaginar, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que eles provaram daquele fruto lá. Talvez pegaram uma uva para cada um ali, eles comeram. O que Deus quer para a nossa vida não é isso, não é só isso. Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus quer que eles vá além, que alcance mais, que prove mais daquilo que Ele tem preparado. Então você que já tem perdido a tua fé, você que entrou aqui nesta noite e que se sente desmotivado, cansado, desanimado, frustrado porque as coisas não aconteceram na tua vida da maneira que você gostaria. Quem não tem promessa? Eu tenho. Eu queria que a minha confecção já tivesse decolado. Eu queria. Quantos planos eu tenho aqui, ó. Quantos projetos eu tenho aqui no meu coração, para o meu trabalho, para aquilo que eu busco. Muitos. Não aconteceu, e daí? Mas Deus tem suprido a minha necessidade. Deus, Ele tem cuidado de mim. No tempo dEle as coisas acontecerão para a glória dEle. Mas não aconteceu ainda. Mas eu vou ficar frustrado. Eu vou dizer: Deus me prometeu que eu ia alcançar, que eu ia chegar, que ia acontecer. Deus não fez. Eu vou voltar. Eu vou voltar para o mundo. Não vale a pena servir esse Deus. Será que é isso que eu devo fazer? Certamente não. Deus tem muito mais para a tua vida ainda. Deus tem algo extraordinário sobre a tua vida ainda. Deus tem muitos projetos sobre a tua vida ainda. Então, nesta noite, você que entrou aqui e que já não tem mais força, que já está desmotivado, que já está cansado, é noite de ir mais além. É noite de avançar. Não é noite de desistir. Não é noite de parar. Não é noite de voltar atrás. Não é noite de perder a fé, de abandonar o teu chamado. Mas é noite de se motivar. É noite de olhar para a promessa e dizer assim: verdadeiramente eu havia me esquecido que quem me prometeu foi Deus. É noite de
olhar para a palavra de Deus e saber que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem na tua vida, seja qual for a área. Então não é hora de parar, não é hora de ficar murmurando, não é hora de desistir, mas é hora de avançar, é hora de se motivar, é hora de renovação de promessa, como se Deus estivesse prometendo para você hoje, novamente, reafirmando a promessa sobre a tua vida, e que você receba isso e se anime, e continue caminhando em direção à promessa. Josué e Caleb não desistiu da promessa, eles não abriram mão da promessa, e no tempo de Deus eles alcançaram e provaram da promessa que Deus havia estabelecido. E assim Deus fará na minha e na tua vida. Então você que entrou aqui nesta noite desmotivado, cansado, pensando em desistir, eu quero orar pela tua vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Que todos fechassem os olhos. E que você que se sente dessa forma, como eu tenho falado aqui, que talvez tenha se sentido desmotivado, que talvez tenha se sentido cansado diante das situações da vida, porque as coisas ainda não aconteceram na tua vida, que você possa colocar a mão no teu coração. E eu vou orar pela tua vida e você possa dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Assim como Caleb, que mesmo sabendo que muitos são gigantes, que mesmo sabendo que o povo que tem lá é poderoso, que mesmo sabendo que a batalha não vai ser fácil, mas eu não vou parar, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou em direção à promessa que o Senhor tem sobre a minha vida. Portanto, Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai, eu quero orar. Orar, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Deus, que neste momento tem se sentido dessa forma, cansado, desmotivado, talvez já perdeu a sua fé, talvez já não crê mais na tua promessa, talvez já não acredita mais que o Senhor pode fazer, já jogou a toalha, já desistiu, já desanimou, mas que neste momento, Pai, o teu Santo Espírito, que é real neste lugar, possa reavivar a promessa, possa tocar em cada coração, em cada vida, e que da mesma forma com que Caleb estava motivado em continuar, que cada um desses nossos irmãos e irmãs se sinta motivado nesta noite para continuar, porque ainda não é o fim. O Senhor quer que ele vá além, que ele possa ir mais além, diante das adversidades da vida. Portanto, Espírito Santo, que nenhum desses nossos irmãos se percam, que nenhum desses irmãos, Senhor, perca a oportunidade de provar das promessas, que nenhum desses irmãos, Senhor, que nenhum de nós nos percamos, que nenhum de nós, Senhor, murmuremos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, mas que a confiança em Ti seja cada vez mais forte, que a nossa fé no Senhor seja fortalecida nesta noite, que aqueles que estão desanimados, cansados, que eles sejam revigorados nesse momento pelo poder da Tua palavra, que todo o sentimento de frustração seja jogado por terra em nome de Jesus, que todo sentimento de derrota, de fracasso, de incredulidade, Pai, seja lançado por fora. Pai, que toda mente aprisionada pelas adversidades da vida, que todo medo seja lançado fora em nome de Jesus.
que toda palavra lançada na mente e no coração de cada um, que fez ele acreditar que ele não é capaz, que chegou o fim, que as coisas não podem ser mudadas sobre a vida dele, Pai, que em nome de Jesus venha ser jogado por terra toda palavra, todo sentimento, todo medo, toda amargura, toda tristeza, e que dê lugar à alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E que o Espírito Santo do Senhor enche o coração dessa pessoa nesta noite. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habite em cada coração. E que possamos sair daqui motivados, fortalecidos, renovados pela Tua palavra, que não volta vazia, mas assim cumpre os Teus propósitos e aquilo que lhe apraz. Que nesta noite, Pai, ao sair daqui, ao sairmos naquela porta, possamos sair daqui com o nosso coração e com a nossa mente cheia e dizendo assim, ó, lá no nosso coração: eu posso ir além. O Senhor me faz ir além, porque ainda não é o fim. Portanto, Pai, assim eu oro sobre cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração nesta noite. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alabassuri canta lá manás. Ridelá bassuri canta lá bassa lá mate lá baixê. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua obra realizada aqui nesta noite, Pai. Grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, já estamos encerrando. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite. Tua presença é real neste lugar. A Tua palavra é viva neste lugar. A Tua palavra tem adentrado corações aqui nesta noite. Aleluias. Querido e amado Deus, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra e de receber do Senhor também a porção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida aqui nesta noite. Portanto, Pai, neste momento nós queremos entregar a Ti o nosso culto racional, culto de adoração, Pai, a Teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, agora que o Senhor possa nos levar em paz debaixo das Tuas santas e poderosas mãos, que assim, Senhor, o Senhor nos permite chegar na nossa casa, com a nossa fisionomia mudada, da mesma forma, Senhor, que quando Moisés desceu daquele monte, estava com o seu rosto reluzente que brilhava, que ao chegar na nossa casa, Senhor, estejamos brilhando pela Tua palavra que está em nós, a ponto das pessoas perceberem e notar que nós estaremos diferentes, porque a Tua palavra produz fé em nós. Portanto, Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença, que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança, guardado pelo Senhor, que o Senhor possa nos dar
um restante de noite, domingo abençoado, uma semana abençoada, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós se cumpra segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Portanto, Pai, Senhor, eu oro e entrego a Ti esse culto em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.